Primeiramente, deve fazer 2 furos na tampa de duas caixas aqui, deixando uma margem de 2 dedos do contorno da tampa e de 3 dedos do centro da caixa. Dessa forma aqui, então deve fazer dessa forma aqui, em 2 tampas do conjunto todo. Bom, então já com as tampas cortadas, deve-se fazer furos no fundo da caixa que vão permitir a passagem das minhocas. Furos não pode ser de forma aleatória, só vão permitir que elas se movimentem mesmo. Esses furos de baixo tem que ser grandes para que possa permitir a passagem das minhocas. Então aqui no caso está usando uma broca de 6 mm para furadeira, mas se não tiver broca em casa, pode tentar fazer com uma faca e forçando esse buraco. Então, agora para montar o sistema, a caixa de baixo não pode possuir furos no seu fundo e a tampa deve ser cortada. A caixa do meio tem que possuir furos embaixo e a tampa cortada, enquanto a caixa de cima possui somente os furos do fundo e a tampa não é cortada. Então, após feito isso, a gente deve fazer furinhos na lateral do balde de cima e do balde do meio, que vão permitir a entrada de oxigênio, que vai fazer com que o nosso sistema fique saudável e bom para as minhocas. Eles também são bem pequenininhos, no caso está utilizando uma broca 2 mm, que por ser pequena impedem a saída das minhocas e também deixa blindado contra insetos maiores como moscas, por exemplo. Com as caixas já prontas, a gente vai iniciar o processo para a gente condicionar o ambiente para as minhocas realizarem a decomposição dos alimentos. A última caixa ela vai permanecer vazia e a gente vai obter nela o lixiviado, que ele é um subproduto dessa decomposição, um líquido que ele é muito concentrado. Ele pode ser utilizado como um fertilizante para as plantas. Para isso ele deve ser diluído. A primeira caixa a gente vai iniciar colocando o humus da minhoca. Bom, com essa primeira camada do humus já colocada aqui no nosso minhocário, a gente vai iniciar a alimentação das minhocas. Ela pode ser feita com diversos alimentos, mas a gente deve evitar utilizar alimentos com muito sal e também com muito tempero, porque isso acaba irritando as minhocas, né, e pode causar a morte delas, inclusive. Além do humus e do alimento para minhoca, a gente vai fazer agora uma camada final de serragem e de folhas secas. Essa parte ela é importante, deve ser colocada de uma forma equilibrada para a gente manter uma quantidade de carbono aqui dentro para controlar essa decomposição e também a umidade dentro do minhocário. É importante ressaltar que a serragem que você utilizar no seu minhocário, ela não pode ser tratada, não pode ter passado por nenhum processo químico e a madeira também não pode ter sido pintada. Além disso, caso você não consiga obter a serragem, você também pode usar a palha seca. Com a serragem e as folhas secas já adicionadas, a gente vai ter o primeiro balde pronto. Então a gente vai poder fechar ele e manter durante cerca de 90 dias um processo de alimentação das minhocas, onde a gente vai deixar elas decomporem esse alimento, né, se alimentarem e gerarem o humus. E quando ele estiver pronto, a gente vai iniciar um novo sistema nesse segundo balde, transferindo uma quantidade do humus para o balde do meio, né, aqui, e a gente vai iniciar novamente o processo com a alimentação e inserindo a serragem e as folhas secas.
Com o minhocário já pronto, é importante lembrar que a gente tem que conservar ele num local onde não tenha uma grande quantidade de umidade, de chuva e nem muito sol, para que o ambiente fique saudável para as minhocas. Para você saber se seu sistema de minhocário está sendo eficaz, você tem que manter uma observação diária. Você tem que observar se as minhocas estão saindo, se a alimentação está sendo suficiente para elas. Caso você observe que as minhocas estão tentando fugir do minhocário, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Então você precisa observar se está fornecendo uma quantidade muito grande de alimento, se o ambiente está muito úmido para elas. Então é sempre bom pegar um pouco de composto na mão, amassar ele e observar. Se ele estiver esfarelando muito, significa que o ambiente está muito seco, então você precisa retirar um pouco das folhas. E caso ele esteja muito úmido, pingando, você precisa adicionar mais folhas e serragem aqui dentro do sistema.